e o Flamengo começa a engrenar, a subir de produção exatamente agora. Vamos ouvir as opiniões de Mauro Cesar e João Guilherme após a vitória do Flamengo sobre o Fortaleza. Que Flamengo vai jogar as próximas partidas? Como será o comportamento? Inclusive, eu fiz antes do jogo uma enquete na minha conta no Twitter, você vê aí a enquete, perguntando que Flamengo você vai ver contra o Fortaleza? O Flamengo que foi goleado pelo Bragantino, o Flamengo que venceu com dificuldades o fragilizado Santos, ou o Flamengo que não tomou conhecimento do Alcas e meteu 4-0, o time que havia derrotado o próprio Flamengo lá na altitude de Quito, na primeira partida da Copa Libertadores da América desse ano. E o que vimos foi um time muito mais próximo do jogo contra o Alcas, do jogo lá atrás contra o Fluminense, quando venceu por 2-0, um time muito mais participativo, muito mais competitivo. Quando se reúnem esses jogadores, realmente, para o Flamengo se complicar, tem que haver uma certa indolência, uma certa preguiça, uma atuação ruim. Se os jogadores se dedicarem, fica difícil para qualquer adversário. E a presença de Bruno Henrique como titular, também é importante, mais uma vez, ele que vai readquirindo seu melhor ritmo e é um jogador muito relevante em qualquer contexto, um histórico jogador do Flamengo, assim como outros companheiros seus dessa passagem que vem de 2019 para cá. No final do jogo, outra experiência interessante foi a presença do Felipe Luiz atuando no meio-campo. Muita gente fala sobre isso e tal, foi, pelo que disse São Paulo na coletiva, uma situação meio emergencial, mas imagino que possa ter dado a ideia de que em alguns momentos do jogo ele possa entrar para cadenciar o ritmo, reter a bola, ou seja, é um jogador que já não consegue jogar com muita intensidade 90 minutos, ainda mais numa sequência de partidas, mas que pode ser útil em determinados cenários, em momentos específicos, e essa experiência por alguns minutos me parece que foi bem interessante, pode ser até mais bem trabalhada e desenvolvida pelo técnico Jorge Sampaoli. Vejamos, qual vai ser o Flamengo que virá contra o Atlético quarta-feira e sábado diante do Palmeiras? Na sua opinião, que Flamengo será esse? Difícil dizer, né? E a escalação. Será que o Sampaoli muda tudo para o jogo contra o Atlético? Será que teremos, por exemplo, Cebolinha voltando, Pedro começando, já que Gabigol começou esse jogo, Bruno Henrique também? Né? Veremos apenas momentos antes da partida de quarta-feira do Maracanã. Fica também essa grande dúvida para todo mundo. Flamengo 2, Fortaleza 0. Pois é. E aí eu vou falar um negócio para vocês. 1º de julho, oficialmente, começou o segundo semestre. E o Flamengo começa a engrenar, a subir de produção exatamente agora. Levou um tempo, hein? Chegada do Vitor Pereira no início do ano, aquele tumulto todo, perdeu tudo, todos os títulos que disputou. Aí veio o Sampaoli, que está lá já há 2 meses e uma semana. Altos e baixos, joga bem, perde, joga mal, ganha, elimina o Fluminense da Copa do Brasil e segue, e jogo ruim, jogo bom, é goleado pelo Bragantino, coisa toda. Mas o Flamengo vem aí de 3, lembrando, a data FIFA tinha completado 10 jogos sem perder. E agora é o Flamengo venceu o Santos na Vila Belmiro por 3-2, goleou o Alcas no Maracanã por 4-0 e hoje venceu o Fortaleza por 2-0. Nesses jogos, alguns recados importantes foram passados. Como, por exemplo, no jogo com o Santos, Arrascaeta e Thiago Maia ficaram no banco de reservas. E o Sampaoli vai para a entrevista coletiva e fala o seguinte: não. O Arrascaeta não foi poupado, não. Ele foi para o banco por uma opção minha. Eu tinha um time para esse jogo e imaginei o time para esse jogo com o Arrascaeta no banco de reservas. Lá estava também o Pedro. Lá estava também o Thiago Maia. Aí vem quarta-feira no Maracanã. Jogo contra o Alcas. E outro recado importante foi passado. Olha aqui, ó. Dessa vez quem começa é o Pedro, é o Bruno Henrique. Arrascaeta, você está de volta, mas Gabigol, vai para o banco. Fica lá no banco. Aguarda a sua oportunidade. Isso pode parecer um detalhe que não tenha muita importância, mas tem.
O Sampaoli passou o seguinte recado: não tem titularidade garantida. O que vocês fizeram está lá no Museu do Flamengo, que, aliás, vai inaugurar um novo museu, lindíssimo, hein? E que eu tenho a honra de ter a minha narração do gol do Gabigol na final de 2019 lá nesse Museu do Flamengo. Mas ele passa esse recado. O que vocês fizeram está lá no Museu do Flamengo. Tem que continuar fazendo aqui, em campo, nos treinamentos, nos jogos. E isso passa a acontecer exatamente depois da decepcionante atuação contra o Bragantino na volta da data FIFA, que ele não conseguiu esconder o seu desapontamento. Então ele passa esses recados que eu citei. E, ao mesmo tempo, qual é o noticiário? Qual é o mercado da bola? Agustin Rossi chegou, Luiz Araújo chegou, Alan chegou, que, aliás, está no Rio de Janeiro, chegou hoje. Claudinho, o Flamengo vai tentar a contratação dele, pode pagar até 90 milhões de reais, não desistiu de De La Cruz, está tentando a contratação de um zagueiro e de um lateral esquerdo, aí surge um e Lucas Veríssimo, e aí o que acontece? A diretoria, principalmente o presidente Rodolfo Landim, que admira muito Sampaoli, dando respaldo para ele, o que acontece? O Flamengo contra o Alcas e contra o Fortaleza fez duas grandes partidas. Não tivemos aquela alcância. Iremos medir se isso acabou em compromissos difíceis e muito importantes que vem pela frente aí. Quarta-feira, Atlético Paranaense, sábado, Allianz Parque, Palmeiras e Flamengo Brasileirão, e na outra Arena da Baixada, Atlético Paranaense, Flamengo, Copa do Brasil. E depois Fla-Flu. Essa é a sequência dificílima que a torcida do Flamengo poderá medir se o recado foi assimilado e, mediante ao que pensa o Sampaoli, porque é muito claro da gente enxergar isso. Os jogadores que o Sampaoli pediu estão chegando. Isso significa dizer o seguinte: ele gosta dos jogadores. E se eles estiverem bem, eles vão jogar. Então, quem estava já no grupo, que poderia estar acomodado, que vai para o banco de reservas e tem a sua condição, né, mostrada de não ser intocável, essa galera tem que começar a jogar, por todos esses fatores aqui. E aí vem a evolução física. O Flamengo parece que começa a evoluir fisicamente. Davi Luiz, por exemplo. Outra grande partida do Davi Luiz hoje, hein? Que entrou no lugar do Léo Pereira, que se machucou. Grande partida do Davi. Como já tinha feito um ótimo jogo contra o Alcas, mostrando que está rápido, né? Está bem, está na sua plenitude. Bruno Henrique, grande notícia, voltando muito bem, provando que está recuperado e que agora é só evoluir. Tudo isso, minha gente, cria uma competição. E num grupo como este do Flamengo, se o cara não estiver muito bem, ele não vai jogar, por melhor que ele seja. Porque se sai um, entra outro. Hoje, no intervalo, saiu o Gabigol, machucado, e entrou o Pedro. Você tem Everton Ribeiro e Arrascaeta, mas você tem também o Gerson, você tem esse garoto Vitor Hugo, que já é uma realidade, já está no bolo desses grandes jogadores aí do Flamengo. Então, a concorrência é muito grande. Imagine se o Claudinho chegar. E aí? Pô, Claudinho joga muita bola, pô. Claudinho vai brigar. Luiz Araújo já está chegando. A rapaziada está esperta. O Matheus Cunha, que hoje foi bem, pegou o pênalti. Bom para ele, porque já tem o Rossi ali chegando, de sombra.
né? E o Fabrício Bruno e o Léo Pereira e o Davi Luiz, que são os zagueiros, né, que o Sampaoli aproveita, já sabem que vem gente por aí. Ayrton Lucas já sabe que tem um lateral que está vindo. O Felipe Luiz, vocês repararam nos 2 últimos jogos? O Felipe Luiz está virando um jogador de meio campo, hein? Ele está saindo de um lateral para um jogador de meio campo. E olha, ele tem totais condições de jogar ali. Totais condições. Ele é inteligentíssimo, ele vai correr menos, ele vai fazer a bola rolar, ele vai fazer essa transição do meio campo com muita qualidade. Então o Felipe Luiz, ele começa a virar um meio campo, hein? E é um cara que joga muita bola. É mais uma opção sensacional do elenco do Flamengo. Então, minha gente, tudo isso me faz crer que o Flamengo começará a ter uma sequência aí de boas partidas. Claro que não vencerá todas, isso é impossível, mas que deve continuar jogando bem, porque o calo apertou e a competição está aberta, isso vai. Concorda comigo? E se o Flamengo jogar bem... Obrigado por assistir nosso vídeo. Não esqueça de curtir, comentar e se inscrever em nosso canal.